Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo de número 9. Deixa eu fazer esse corte aqui no YouTube, porque esse material vai para o YouTube Acorda Bênção. Gênesis capítulo de número 9, nós vamos ler o capítulo todo, amém? Para abordarmos a palavra de Deus. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Louvado seja Deus. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra.
E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, fora da tenda, né? Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, não me arrependo de ter lido esse capítulo todo, mas enquanto a gente vai lendo, né, e não é a primeira vez que eu leio esse capítulo 9 de Gênesis, diga-se de passagem, é a terceira ou quarta vez que eu volto a ministrar sobre o livro de Gênesis, né? Nesse sistema de leitura sistemática que a gente vem fazendo da palavra de Deus ao longo desses aproximados 25 anos. Eu contabilizo 25 anos porque é o tempo que eu passei de 7 anos na Rádio Tamandaré, foram 7 anos, 6 anos na Rádio Tamandaré, 6 anos e alguns meses, e os 19 anos, 17 anos e 8 meses na Evangélica, e aqui, como a Corda Bessa continua, que completou 19 anos em maio passado, então 19 mais 6, 25 anos. Né? 19 mais 6, 25 anos. Então, ao longo desse tempo, eu penso que é a terceira vez que eu estou lendo o Velho Testamento. Mas é sempre algo novo que Deus está revelando, que Deus está trazendo. Volto a dizer, a abordagem que eu fiz, modéstia à parte, do capítulo 8 de Gênesis, se você ouvir, parar para ouvir essa ministração, você vai, poxa, pastor Amaro, eu nunca tinha ouvido isso, como eu também nunca tinha falado. E Deus nos revelou coisas tremendas no capítulo 8 de Gênesis. E lendo já aqui com vocês, eu percebo que Deus já abriu a porta da palavra para nós nesta madrugada. Não é uma palavra rápida. Eu volto a dizer, como eu estava comentando com o rapaz do Uber, que é um programa para quem gosta de palavra e de oração. Comentei com os dois, o que me levou na noite de terça-feira para a igreja em Bola na Rede e o que me levou para a reunião na manhã de quarta-feira em Boa Viagem. É um programa para quem gosta de palavra de Deus e de oração. Depois da palavra a gente está sempre orando. E aqui, voltando as nossas atenções para o capítulo 9 de Gênesis, nós temos, vamos pontuar, eu tenho dito, é importante relembrar isso, que as abordagens aqui no Acorda Benção é voltada para o pragmatismo da nossa fé. Não é algo engessado, mas é algo muito prático para o nosso dia a dia, para a aplicabilidade da nossa
fé e prática. Eu tenho dito que a Bíblia é para ser lida, meditada, falada, ouvida, mas, sobretudo, é para ser vivida. A palavra de Deus é para ser vivida. Não é? Ela é a nossa regra de fé e prática. E os princípios que nós encontramos pela lupa do Espírito Santo nessas leituras, seja do Velho ou do Novo Testamento, nos faz ver os princípios e os valores divinos, as normas divinas, para que nós apliquemos as nossas vidas. Tudo é palavra de Deus. Não é lei apenas. É lei no sentido de obrigatoriedade. Mas a palavra de Deus, a gente vê no Salmo 119, dos primeiros 10 versículos, que ela tem ali sinônimos como lei, mandamento, estatuto, juízo, conserto, palavra, testemunho. Não é? Tudo isso é palavra de Deus, que no Novo Testamento recebe o nome de Evangelho. Substantivamente é norma, regra, doutrina, princípio, e a sua forma adjetiva é boas novas. Tudo é palavra de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que quem não for obediente ao Evangelho de Jesus, por castigo, padecerá eterna perdição. Então perceba que no Velho Testamento tem esses princípios, essas normas, e não é a questão de viver o Velho Testamento. Não é viver, não é a questão de viver a lei do Velho Testamento, não, é viver a palavra. O princípio que nós vamos abordar aqui, principalmente para nós gentios, deve ser observado, para que nós façamos aquilo que Deus determinou de bom, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. O tratado, é importante abrir esse parêntese aqui, o tratado de Deus com o povo de Israel é o plano divino para a humanidade. Porque a gente vai ver aqui, já aqui em Gênesis, lá no capítulo 12 de Gênesis, vocês não podem perder essa abordagem do capítulo 12 de Gênesis. Mas já vou dar um spoiler aqui. Eu vou trazer já um spoiler aqui. O povo de Israel é chamado, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos 15, para tornar Deus conhecido aos outros povos. E eu vou falar dessa origem no capítulo 12 de Gênesis. O povo de Israel é chamado para tornar Deus conhecido aos outros povos. Mas o que Deus estabelece com o povo de Israel é norma para todas as nações. Por isso que está escrito em João que a salvação vem dos judeus. Não só no sentido do Messias ser da tribo de Judá, daquele conglomerado dos filhos de Jacó, porque o nome Israel é dado a Jacó quando ele tem aquele conflito com o anjo do Senhor no Vale de Jaboque, e aí os seus filhos são chamados filhos de Israel, se referindo ao patriarca Jacó. Mas é um conglomerado de 12 filhos que se distingue entre Israel e Judá em um momento do percurso por causa do Reino Norte e do Reino Sul. É importante entender isso. Mas o que Deus determina para o povo de Israel, o Israel bíblico, que é esse Israel que a gente vê nos telejornais. Só que, claro, são outras gerações. São outras gerações. Mas são descendentes dos filhos de Jacó.
são os descendentes dos filhos de Jacó. São geneticamente ligados a Abraão. E quando a gente fala de Israel, a gente pensa que está todo mundo salvo porque é Israel, porque é judeu. Não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo o judeu, todo israelita, seja de qual for a tribo, porque essas tribos elas vão ascender na grande tribulação, vão voltar a se identificar na grande tribulação, precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, precisa aceitar Jesus como Messias, coisas que eles não fizeram quando o Verbo se fez carne, conforme está escrito em Mateus capítulo 11, a rejeição deles. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E só uma nota aqui, ele não veio salvar os judeus e pelos judeus o rejeitarem, ele resolveu salvar o resto do mundo. Não é esse o entendimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para salvar todo mundo. Historicamente falando, com relação a Israel, foi para restaurar o papel missiológico de Israel. Por isso que eu estou dizendo, é um spoiler considerável isso que eu estou dando aqui do capítulo 12 de Gênesis. Mas o que eu quero chamar a atenção é que os princípios e os valores e as verdades divinas que foram aplicadas por Deus para o povo de Israel servem para todos nós. Serve para todos nós. É diferente do judaísmo. É diferente do sacerdotalismo. Tudo isso foi abolido. Por isso que eu volto a dizer, não precisamos usar da Arca da Aliança, do candelabro, da mesa da proposição, éfode, aquelas pedras, o urim e o tumim. Não precisamos usar mais isso. Isso foi coisa do sacerdotalismo. Então nós não temos nada a ver com isso, principalmente nós gentios. Então a igreja não pode, pelo menos não deve, se judaizar, como guardar o sábado como elemento salvífico. Não é? Vamos lá. Aqui no capítulo 9 de Gênesis, teria outra coisa para falar aqui, mas já pontuando o versículo 4 sobre o sangue não comer. Sobre não comer sangue. Vou ver o que aqui Tiago diz no Novo Testamento, né, para nós gentios. Porque houve uma discussão entre os discípulos em Jerusalém sobre o que os gentios, que somos nós, por exemplo, porque o que é ser gentio? Gentio com O é não ter sangue hebreu correndo na veia. Gentio com O é não ser descendente de Abraão. Tá? E em Jerusalém houve um debate sobre o que os gentios convertidos deveriam ou não fazer. E aí nós temos o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém. O único na história que serve para nós cristãos. O único na história que serve para nós cristãos. Esses concílios que houveram de Trento e tantos outros, você está na internet aí você vai achar, que são concílios da Igreja Católica, não serve para nós. Não serve para nós. Não serve para nós. Não serve para nós. O concílio que serve para nós é esse aqui, da igreja em Jerusalém. Por quê, pastor Amaro? Porque esse concílio de Jerusalém, nós temos a doutrina dos apóstolos. Esses outros concílios já
preservam no seu todo a doutrina dos apóstolos. É basicamente por isso. É basicamente por isso. Porque a doutrina dos apóstolos não são ideias da cabeça dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, são os ensinamentos de Jesus continuados por eles. Continuados, vírgula. Repetidos por eles. A mesma linguagem, a mesma pegada, a mesma visão, o mesmo entendimento. O grande problema, depois da era apostólica, foi a torção que fora feita dos evangelhos, dos ensinos do Senhor Jesus, da palavra de Deus, do entendimento sagrado, essa torção do que é cristianismo, do que é evangelho, fora feita a partir, principalmente, quando a era apostólica se encerra, quando Teodósio sistematiza a religião romana como a religião do império. E aí os concílios são todos feitos por pessoas que não têm nenhum comprometimento com a salvação, com o temor a Deus. Ora, isso não é dito pelos historiadores seculares porque eles não entendem do que estão falando. Não são convertidos. Tem gente que se acha convertida e não entende do que está falando. Estou falando de teologia propriamente dita biblicamente. Estou falando de pensamento bibliocêntrico de Deus. Estou falando de verdade espiritual, divina. Estou falando de ciência secular religiosa, não. Porque é importante que as pessoas entendam que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mesmo sem o crivo dos processos científicos estabelecidos pelos homens para cientificar a palavra de Deus. Quem estuda sabe o que eu estou dizendo. Porque para uma matéria ser considerada ciência, ela passa por um crivo, que quando querem fazer esse crivo com a palavra de Deus, aí esbarram em algumas coisas, porque esta palavra é da fé, esta palavra é do Espírito. Aleluia. Por isso que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E para entender as coisas espirituais, tem que, no mínimo, se espiritualizar. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Precisa ter que fazer um curso de teologia como eu fiz, não. Até porque, digo isso com muito orgulho, estudei 5 anos de teologia, mas o que eu ensino não aprendi em seminário. Não aprendi nos quase 300 livros que eu tenho na minha biblioteca. Até porque agora tem mais livro de enfermagem e de psicologia do que de teologia. Tem muito livro de teologia. Tem muito livro de Bíblia. Preciso aumentar a minha biblioteca de enfermagem e de psicologia. Tem muito livro de teologia ainda. Mas não ensino o que aprendi nesses livros. Tenho falado com conhecimento teológico, bíblico, secular, mas tenho falado, e aí dou glória a Deus por isso, porque para torcer o que eu digo aos colegas, eu digo isso com modéstia, sabe, irmão? Tem que ter o Espírito Santo.
e não existe outro Espírito Santo, aí pronto. Não é porque sou eu que estou dizendo, não. Não, mas se quer contestar, conteste. Mas me prove o que eu estou dizendo está diferente. Da Bíblia. Uma vez um colega, eu discordo. Não, você tem direito a discordar. Mas me prova o contrário. Da Bíblia. O problema é só esse. Me prova o contrário da Bíblia. Se me provar, quem dá o braço a torcer está aqui. Então o único concílio que serve é esse, o de Jerusalém. E observe o texto sagrado. E observe o texto sagrado. Deixa eu achar aqui para vocês o começo, tá? Versículo 6. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Havendo contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios. Não é essa parte aqui. Oh, Jesus. Irmão, desculpe, não é essa parte aqui. Cadê o concílio de Jerusalém? Eu vou achar aqui, tá? Desculpa, irmão, não é esta parte. Não é o concílio de Jerusalém. É o que eu estava lendo aqui sobre os ritos mosaicos. Não é nessa parte. Eu vou achar, tá? Vocês me desculpem mesmo. Eu estava lendo o capítulo que não era esse. É o concílio de Jerusalém. Cadê? Eu vou achar. Não tem aperreio, não. A instituição dos diáconos. Eu tenho isso marcado na minha Bíblia, agora eu me perdi, foi? 8 capítulo de Samaria, 9 a conversão de Paulo, a ressurreição de Tabita, Pedro na casa de Cornélio. Estou chegando. Estou chegando. É o capítulo 14 de Atos. Agora eu me perdi, foi? Deixa eu achar aqui, tá? Povo de Deus abençoados. Senhor. Eu vou achar. Oh, rapaz. Capítulo 15 de Atos. O Concílio de Jerusalém. Eu me empolguei tanto falando sobre a importância do Concílio de Jerusalém que quando eu fui ler agora, me perdi aqui. Eu vou achar para vocês. É quando... Puxa, eu tô... Porque assobiar e chupar a cana é um negócio difícil, né, irmão? Né? Mas eu vou achar. Agora, quem puder me achar aí na live, me ajudar na live, eu agradeço. A não ser que eu vá para a internet, né? Para me ajudar. Já era para eu ter ido aqui. O Concílio em Jerusalém, fica fácil. Pronto. Deixa eu achar aqui. Eu quero ler esse texto para vocês. Me desculpem ali, tá? Concílio em Jerusalém. Concílio em Jerusalém.
Cadê? Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Achei, eu estava lendo. É isso mesmo que eu estava lendo. É isso mesmo, é porque eu estava lendo os versículos bem anteriormente. Desculpa. Porque eu estava lendo os versículos bem anteriormente. Aqui, ó. É o capítulo 15, é isso mesmo. Era só eu seguir com a leitura. Vamos lá. É isso mesmo. Eu parei no versículo 13. Desculpa, irmão, eu me equivoquei aqui. Estando certo. Estando certo. Versículo 13. E, continuando, Atos capítulo 15, verso 13. E havendo-se lhes calado, tomou Tiago, era só eu seguir com a leitura que eu ia achar. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram a palavra dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo. Vamos lá. Versículo de número 19. Versículo 19. Pelo que julgo, isso já é Tiago, que tinha o primado da igreja em Jerusalém. O pessoal disse que Pedro era o primeiro papa. Está errado. Porque quem tinha o primado em Jerusalém, isso aí já é história, era Tiago. Quem tinha o primado em Jerusalém era Tiago. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que somos nós. Gentios que somos nós. Não é? Que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que, preste atenção, se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Está aqui. Essa foi uma decisão dos apóstolos na igreja em Jerusalém para que os gentios se abstivessem das contaminações dos ídolos, que é aquelas carnes sacrificadas aos ídolos que Paulo trata lá em Coríntios. Agora, aí tem uma ressalva, né? Interessante. Paulo diz, os ídolos nada são. Pastor Márcio, então, o senhor está dizendo que pode comer a carne dos ídolos? Não estou dizendo que pode. Eu disse que pode comer. Não, estou dizendo que Paulo disse que os ídolos nada são. E em outro momento Paulo diz que a oração é santificada. Agora, se você faz a coisa sem fé, aí você está pecando. Vamos tornar mais fácil o entendimento. Aqui. Participar de Cosme e Damião, que é uma prática religiosa. Não convém. Não convém. É sacrificado aos ídolos. Não convém. Você mandar o seu filho para aquela fila lá de Cosme e Damião, que é uma entidade com o nome de pessoas, é um ídolo, são ídolos com o nome de pessoas. Aí não convém você botar o seu filho e muito menos você ir, porque você é cristão, você não tem nada a ver. Como não tem nada a ver usar árvore de Natal, usar guirlândia, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver celebrar a Páscoa, ainda mais coelho botando ovo e ainda por cima de chocolate. Não tem nada a ver. Isso é prática pagã. Como não tem nada a ver usar candelabro, castiçal, éfode, urim e tumim, porque nós não somos judeus. O sacerdócio foi abolido. E agora nós não somos mais gentios, porque ao nos convertermos a Jesus, ao recebermos o Espírito Santo, nos tornamos Israel de Deus. Nem a Páscoa a gente deve celebrar a ceia do Senhor. Pastor Mário, por que o senhor está dizendo isso? Porque a gente está lendo o livro de Gênesis
E Deus disse a Noé que eles não comessem do sangue dos animais. E a gente vai ver no livro de Levítico, como já está escrito aqui em Gênesis, que a vida está no sangue. Então Deus proíbe a ingesta de sangue, porque é no sangue que está toda a contaminação do ser vivente. Pastor, isso é viver o Velho Testamento? Não é viver o Velho Testamento, eu vou explicar. Você pode até comer. Se você tiver fé, depois de orar, é santificado, sim. Mas a contaminação continua. No sangue do animal continua. Por exemplo, quando você está com a doença, um dos exames que é feito, qual é? Um dos exames que é feito, qual é? O de sangue. Tá? É feito exame de sangue para saber qual é o vírus que tu tem ali, qual é a bactéria que tu tem, qual é o danado de doença que tu tem que está te deixando mal. No sangue, a contaminação está no sangue. E quando você ingere o sangue, você está ingerindo aquilo que potencialmente pode estar patologizando o animal, ou seja, adoecendo o animal. Uma palavra difícil, pastor, patologia, usa doençando, que é mais fácil, né? É porque, como a gente é da área de saúde também, tem que usar os termos para não ficar obsoleto. A doença está no sangue, a contaminação está no sangue. Aí quando você, já é dito, se o pessoal mata um animal estressado, o animal morre estressado e você come aquela carne do animal, a carne, você está colocando para dentro aquela doença, né, que ficou impregnada na carne do animal no ato da morte dele. Aí isso adoece o corpo da gente. A gente é muito doente por causa das coisas que a gente se alimenta, por causa das coisas que a gente come. Eu não sou... como é o nome do pessoal que não come carne? Como é o nome? Vegetariano. Eu não sou vegetariano, eu não sou. Ultimamente também não estou podendo comer muita carne, primeiro que eu estou sem dinheiro e também não estou podendo comer muita carne por problemas estomacais. Não estou me dando muito bem, comendo muito carne vermelha. Né? Aí tem entrado mais um ovinho, uma galinhazinha, quando pode um peixinho. Raramente estou comendo carne, porque eu percebi que quando estou comendo carne eu estou tendo algumas dificuldades digestivas. Mas não sou vegetariano. E Deus não criou a gente para comer carne. Interessante. Por isso que da dieta para o povo de Israel, lá no livro de Levítico, Deus ainda seleciona. A gente vai chegar no livro de Levítico, vai ser uma coisa extraordinária. Deus seleciona o cardápio do povo levita, do povo de Israel, porque o livro de Levítico é o livro dos sacerdotes, né? Que não só está ali a descrição da devoção, mas todo o contexto da relação dos filhos de Israel com Deus, desde a sua devoção espiritual, a sua ingesta. Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo e o corpo precisa ser cuidado. Veja como tem pano para manga esse texto de Gênesis capítulo 9, que não vai dar para terminar ele hoje. Vamos fazer em dois tempos. Eu acho que não. Eu acho que não vai dar para terminar esse capítulo 9 não, porque esse tempo todinho, agora que eu estou no versículo número 4, esse tempo todinho, agora que eu estou no versículo de número 4,
E tem mais princípios para a gente pontuar aqui. Pastor Mário, mas então eu posso comer galinha cabidela? Você vai orar, vai comer pela fé, porque depois da oração tem um princípio de que é santificado, o princípio de que se comer alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Se tiver fé para comer e gosto, eu hoje não como porque não tenho gosto. Mas aí já como uma passarinha, eu já como uma passarinhazinha, como. O que mais que eu como? Que é assim meio. Fígado, como fígado. Fígado é bom, tem ferro. Eu preciso, dia desse tava com eu preto tava com anemia, tava ficando branco. Não tem nada a ver contra as pessoas brancas, não, até porque eu gosto da cor branca. Mas eu tava ficando anêmico. Não, anêmico tava sem. Né? Pastor, faça isso não, mas não, pastor, o senhor com esse olhinho fazendo isso. Né? Eu tava ficando anêmico. Aí o fígado é bom porque tem ferro. Eu tava precisando. Né? Que mais? Mas já não gosto. Eu comia muito galinha cabidela quando era criança. Não gosto mais. É questão de gosto. Agora, você ora, amém. Agora, sabendo nós que estamos fazendo ingesta de coisas que nos adoecem, que são propícios a adoecer. Não vai quebrar a química, né, da substância ali. Não vai. Também não é por aí. É como a doutrina da transubstanciação não existe. A doutrina da transubstanciação é dizer que o pão se torna carne e que o suco da uva se torna sangue. Não torna-se. A oração é feita, é sagrada, mas não com esse poder de transformar o pão em carne e o vinho em sangue. Não. Do jeito que você vai orar, eu vou comer uma galinha cabidela aqui. Vou comer um sarapatel. Senhor, papapi, papapá. Beleza. Chorou. Pode acontecer de não lhe fazer mal, pode, porque você está comendo pela fé, os sinais seguirão os que crerem, e lelele, lá, mas potencialmente o produto ali tem esse potencial de deixar você o quê? Doente. Você é alérgico a crustáceo, né? Você não pode comer comida do mar. Você não pode comer. Chega de água na boca agora. Camarão, lagosta. A gente não pode, né? Você não pode comer o quê? Esses bichinhos carregados, né? Você não pode, porque aí você fica intoxicado, você fica. Aí você vai orar e vai comer, vai ficar intoxicado. E não vai morrer, porque se Deus tiver misericórdia, estender a mão. Entende, irmãos, o que eu quero dizer? Não é? Então, porque potencialmente o animal ali não foi feito para essa ingesta. A gente come porque a gente. O homem, quando pecou, ele saiu rasgando tudo, sabe? A gente sai rasgando tudo. E se a gente bem soubesse, a gente seguiria mais a dieta que está no livro de Levítico. A dieta do livro de Levítico. Para ter um corpo saudável. Não significa que a gente nunca ia adoecer, até porque o corpo ele é corruptível. Não é? Já falei aqui da salinidade, é o envelhecimento doentio. A gente só vai estar livre dessa corruptibilidade quando isso que é mortal se revestir da incorruptibilidade. Quando a gente ressuscitar, né, para morar nas mansões celestiais ou ser transformados no abrir e fechar de olhos ante o toque da última trombeta, né? Porque enquanto estivermos nessa estrutura, somos perecíveis. Somos perecíveis. Glória a Deus, as pessoas hoje estão se cuidando,
né? Academia, então caminhada é importante, né? Para a saúde mental, inclusive. É importante você que tem problema de ansiedade, depressão, faz um esforço, que tem depressão já fica mais difícil. Mas tenta fazer uma caminhada, tenta tomar uns banhozinhos de sol, um banhozinho de praia faz bem. Não sei porque o pessoal diz que tomar banho de praia é pecado. Oh, meu Deus do céu. Faz bem, né? Mas precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Agora, eu já disse em outra abordagem que quando a gente está mal fisicamente, isso reverbera no nosso espírito. Quando a gente está mal espiritualmente, isso reverbera em nosso corpo. E vice-versa. Quando a gente está bem espiritualmente, aí a gente fica bem. Mesmo às vezes o corpo não estando muito bem, mas a mente está boa. Porque a gente está bem no espírito. Procure estar bem no espírito. Mas procure também cuidar do corpo. Porque o seu corpo, o nosso corpo, é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ficando por aqui hoje com essa abordagem, porque eu já falei demais, eu acho, hoje. Né? Mas deu para entender um bocado de coisa. Né? Glória a Deus. Vou até marcar aqui, porque tem outros princípios para a gente abordar nesse capítulo 9 de Gênesis, que eu já considero uma bênção. Amém? Então, cuide do seu corpo, que ele é templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Se esta palavra, né, mexeu com você, despertou você, o que você ouviu foi mais do que a voz de Deus, foi a voz do divino. Aleluia.